Fundamentos para os novos crentes. Porções extraídas do jornal Árvore da Vida, que lhe ajudarão a você se edificar e se fundamentar, baseados nos livros da Bíblia. As 4 atitudes para extrair vida da palavra. Apocalipse. Deus fala constantemente com o homem. São várias maneiras pelas quais ele fala com alguém. Seu falar é contínuo. Porém, enquanto fala, que atitudes ele espera do homem a quem fala? A primeira atitude é ouvir. Deus nunca para de falar, mas o homem pode tomar o caminho de não querer ouvir. Todas as igrejas registradas em Apocalipse 2 e 3 foram advertidas a usar os ouvidos para ouvir. Por 7 vezes temos: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2, 7, versículo 11, versículo 17, versículo 29. Apocalipse 3, versículo 6, 13, 22. Há uma diferença básica entre escutar e ouvir. Um ser humano normal tem a habilidade natural de escutar, ou seja, é capaz de perceber o que está ocorrendo à sua volta. Ouvir, entretanto, ou dar ouvidos, está muito além do mero ato de escutar. Requer voltar-se ao Senhor e atentar para o que Ele diz e quer dizer. Alguns são habilidosos em falar, mas não sabem ouvir. Há uma passagem curiosa registrada em Isaías que diz: Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retraí. Isaías capítulo 50, versículos do 4 ao 5. Uma pessoa erudita é aquela que sabe e conhece as coisas. Ter ouvidos de erudito significa saber ouvir, ter a habilidade de ouvir, isto é, ter os ouvidos abertos para assimilar. Alguém assim não se retrai enquanto Deus fala, antes penetra no mais profundo do que as palavras querem dizer. A segunda atitude é desfrutar a palavra de Deus. As Escrituras não são palavras quaisquer, são diferentes, únicas, especiais. As palavras do Senhor não são apenas para ser sabidas. O verbo saber tem o mesmo radical do vocábulo sabor. A palavra de Deus tem sabor. Portanto, precisa ser saboreada, degustada pelo homem. Nessa questão, o profeta Jeremias nos serve de exemplo. Achadas tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Jeremias 15:16. A terceira atitude é orar. Enquanto apenas Deus fala com o homem, não podemos dizer que haja o processo de comunicação. Há comunicação quando o homem responde e faz considerações acerca das coisas que ouve de Deus. Devemos aproveitar o período de leitura da Bíblia e de nossa participação nas reuniões para orar. Orar é falar com Deus. Comunicação espiritual é Deus falando e o homem respondendo em oração. Não precisamos fechar a Bíblia para orar ou esperar ir à reunião para orar. Podemos orar enquanto lemos a palavra e ouvimos o falar de Deus nas reuniões da igreja. A quarta atitude relacionada com a prática. A principal diferença entre um cristão e uma pessoa qualquer é o ato de praticar a palavra do Senhor. O Senhor Jesus falou: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Lucas capítulo 6, versículos do 47 ao 48. Praticar as palavras que temos ouvido completa o ciclo do progresso espiritual. Ouvir, desfrutar, orar e em seguida praticar a palavra de Deus é tudo o que precisamos
para Ele continuar a falar conosco e nossas raízes espirituais se aprofundarem nele. A Bíblia é o falar de Deus.